Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, na boa, 15 para as 11 da quinta-feira, aqui da noite, né, aqui em Israel, a gente gravando. É episódio super comemorativo, hein, João? Episódio 100, cara, é uma marca histórica, hein, cara? Eu tinha, esse podcast, ele começou, né, tipo, eu lancei ele há 5 anos atrás, uma coisa assim, e parei rápido, porque era um formato diferente, eu não estava conseguindo dar conta. Acho que eu fiz uns 10, 12 episódios, acabei parando. E depois, o João falou, né, que quase 2 anos atrás, o João falou, vamos voltar a fazer aquele podcast. Isso aqui a gente voltou a fazer. Estamos aí, episódio 100, quase 2 anos, né, na linha. Muito, muito legal tá fazendo isso e tenha durado, né, esteja durando aí bastante tempo, né, cara? Vamos em busca do episódio 1000. Episódio 1000, boa. Pô, vai ser interessante esse episódio 1000 aí, é ano pra cacete. Vamos ver. Beleza. 17 anos, 18 anos. Muito tempo. Mas vamos começando, saímos, demos essa largada, né, cara? Agora vamos que vamos. E vamos também, então, pro nosso primeiro bloco pra gente falar do Corona em Israel essa semana. Fala, João, fala, Marquinhos, aqui quem fala é Carlos Hidalgo, de Maceió, Alagoas. Comecei a ouvir o podcast depois de uma viagem que eu fiz a Israel em 2018. Desde então não perco um episódio. Consegui na pandemia dar fim aos episódios anteriores que eu ainda não havia ouvido. E a partir de então é o meu principal canal de notícias sobre Israel. Parabéns pelo trabalho de vocês. As informações são passadas com muita maestria, muita clareza. Continuamos aqui no Brasil, sempre bem informados sobre tudo o que acontece em Israel. Muito obrigado e parabéns pelo episódio número 100. Fala, galera do Conexão, aqui é o Danilo, pós-blogueiro do Dror do Rio. Queria parabenizar o João, o Marquinhos, Nelsinho, toda a equipe aí pelo trabalho que vocês fazem. É muito bom escutar de vocês todas as notícias de Israel toda semana e dar um salve especial para os convidados que, quando aparecem, contribuem muito para o debate, tornam ele mais denso e ajudam a gente aqui do Brasil a entender melhor o que está acontecendo por aí. Abraço! Uma curiosidade que eu tenho é de onde surgiu essa música de abertura. Salve, salve, Marquinhos e João, aqui é o Fábio de São Paulo capital, sou super fã do Conexão Israel e também do podcast Nos Anéis da Mediná, né? Que o Marquinhos abandonou, mas eu vim aqui para comemorar com vocês e com todos os ouvintes do Conexão o 100º episódio. E os programas assim que mais me marcaram foram os das semanas em que Israel e Gaza eles estavam em conflito e vocês fizeram aí uma super cobertura sobre o caso. Mazal Tov e que venham os próximos 100 episódios. Um abraço. Bom, gente, passamos aí os 8.000 casos diários de corona novamente. Estamos quase no ápice que a gente estava aí na crise do final do ano passado. A gente chegou a bater 10 mil doentes por dia. A gente já passou dos 8.000, continua subindo o número de doentes. Essa semana eu mesmo fui fazer exame, tive contato aí com uma pessoa infectada e comecei a sentir uns sintomas, mas ainda bem não era corona, já estou bem melhor, mas o ouvinte pode estar de repente percebendo aí uma mudança na minha voz por causa disso, mas está tudo bem, com a graça do bom Deus. E o número aí de doentes continuando subindo, né? Muitos doentes no setor árabe da sociedade israelense. A gente tem um número muito baixo de pessoas que estão se vacinando no setor árabe, por isso também, né, uma das causas aí, o aumento no setor árabe. A gente teve a volta, né, das escolas ultra-religiosas, né, o sistema educacional Haredi ultra-religioso, ele voltou no início do mês, lá no dia 11 de agosto, então a gente também está acompanhando aí o aumento do número de contágio na sociedade ultra-religiosa. Por outro lado, a gente vê também uma diminuição, né, do percentual, do número relativo, né, de contágio, está diminuindo em relação à sociedade, mas enfim, continua a luta aí, continua um monte de incerteza, ninguém sabe se vai fechar o país durante o mês de setembro ou não, se as aulas vão voltar durante o mês de setembro ou não. Está tendo uma disputa para ver se a gente vai ter vacinação, né, de crianças em colégios ou não. A ministra da Educação não quer, né?
Mas, enfim, já se fala também na terceira dose sendo aplicada aí para pessoas a partir de 40 anos. Inclusive, no grupo lá do nosso grupo de Conexão, colocaram que isso foi aprovado, inclusive, né, que já está sendo aí vai ser aprovado essa semana, vai ser permitido pessoas a partir de 40 anos tomarem a terceira dose da vacina, porque essa terceira dose tem se mostrado eficiente. João, é isso, né, cara? O mundo inteiro, cada um correndo atrás do seu próprio rabo e a gente indo aqui para a terceira dose a partir de 40 anos de idade, para ver se a gente consegue diminuir novamente aí esse alto número de contágio da variante Delta, né? E já estão falando, está confirmado agora de noite que a partir de semana que vem já vão começar a vacinar a partir de 40 anos, mas a recomendação para o Ministério da Saúde é que eles estendam isso para a partir de 30, né? Então a gente pode ver aí nas próximas 1-2 semanas aí, que as pessoas com a partir de 30 anos já possam tomar a terceira dose, né? Enfim, vamos por partes, né? Enfim, a gente está chegando a 8 mil contágios e a gente chegou a um máximo, se não me engano, de 11 mil lá para janeiro, fevereiro. 8 mil é muita coisa, principalmente se você considerar que 88% da população adulta de Israel está vacinada, né? É um número muito alto. Isso é, enfim, são maus sinais, né? Embora o número de doentes graves e mortos, né, ele não esteja acompanhando o número de janeiro, né? A gente tem, por sorte, a vacinação em massa, ela evitou para muitas pessoas o contágio grave, né? E o número de doentes graves e de mortos, enfim, nessa situação em janeiro a gente estaria muito mais alto. E aqui a gente não tem nem lockdown, porque o governo, como a gente disse na semana passada e na semana retrasada, nessa edição do podcast, está apostando na terceira dose como elemento para frear o contágio. E a verdade é que os primeiros levantamentos estão sendo divulgados, os primeiros resultados preliminares, né, estão sendo divulgados, e a conclusão é que a terceira dose ela evita de 6 a 8 vezes mais o contágio do que as pessoas que estão vacinadas até a segunda dose. Isso de uma maneira geral, ou seja, uma pessoa que tem 3 doses da vacina tem de 6 a 8 vezes menos chances de pegar a doença do que uma pessoa que tem só 2 doses da vacina Pfizer. Mas não só isso, enfim, o Ministério da Saúde analisou agora o universo de doentes, enfim, de pessoas que foram contagiadas, né, em Israel nas últimas semanas, e chegou uma estatística que é a seguinte, saiu ontem no canal 12, essa estatística que eu estou divulgando agora para vocês. Eles pegaram o universo de pessoas com mais de 60 anos, essas pessoas que já poderiam ter tomado a terceira dose, enfim, e jogaram, enfim, numa estimativa de acordo com os contágios agora, com essa nova onda, né? Eles perceberam o seguinte, que uma pessoa de 60 anos ou mais não vacinada, nenhuma dose, a cada 100 pessoas, 46 se contagiam de maneira leve, 17 se contagiam em estado grave e 5 morrem. Número altíssimo, né? Que a variante Delta trouxe para cá. Isso em relação aos não contagiados. Em relação aos vacinados com as 2 doses, a cada 100 pessoas, 51 se contagiam e têm sintomas leves, 5 desenvolvem sintomas graves e 1 morre. Né? Essa é a média com as 2 doses agora. Agora, as pessoas que tomaram a terceira dose, com mais de 60 anos, cada 100 pessoas, 28 se contagiam com sintomas leves, entre 2 e 3 se contagiam de maneira grave, entre 0 e 1 morrem. Ou seja, essa é uma previsão conservadora, negativa para a vacina, que vai pelos dados mais complicados. Ou seja, morre uma pessoa a cada 200 entre os vacinados com a terceira dose, enquanto morre 1 a cada 100 com as 2 doses, e morrem 5 a cada 100 se não estão vacinados, né? Então a terceira dose ela funciona. A gente está vendo que ela tem efeito, né? E é no que o governo está se agarrando para que não enfim, não tenha que fazer outro lockdown, né? Enfim, a terceira dose ela tem se mostrado com 86% de eficiência para evitar contágios de uma maneira geral, né? Ou seja, se os números preliminares da Pfizer contra o vírus original eram de 95%, essa terceira dose contra a variante Delta tem mostrado um aproveitamento de 86%, e outra vez os números têm mostrado para a gente que conforme o tempo passa, os anticorpos vêm caindo e as pessoas se contagiam mais. Então, eu que fui vacinado em fevereiro, eu tenho quase o dobro de chances de me contagiar do que quem foi vacinado em maio. Quem foi vacinado em maio tem, enfim, a cada 1.000 pessoas, 7,4 se contagiam, enquanto quem foi vacinado em fevereiro, a cada 1.000 pessoas, 12,6 se contagiam. Né? Enfim, quase o dobro, 80% mais ou menos, que eu tenho em relação a quem se vacinou em maio. Por isso que daqui a pouco eles devem estar abrindo para pessoas da minha idade tomarem a terceira dose, porque, enfim, abriram antes também para pessoas da minha idade, para as pessoas mais novas, e quem tomou mais tarde a vacina, em geral, foram as pessoas mais novas.
Mas, enfim, então, a operação da terceira dose está tendo um grande apelo, né, da população, está tendo muita propaganda, que não tem funcionado muito na sociedade árabe. A população árabe reclama que a propaganda lá não tem chegado, que, enfim. Mas a gente sabe que a questão é outra lá. Enfim, existe uma desconfiança da população árabe com tudo que vem do Estado, né? Pelo menos uma parcela importante da população árabe com tudo que vem do Estado. Enfim, deixa eu pensar, bom, já tomei as 2 doses, vou ter que tomar uma terceira dose. Deixa eu querendo enfiar em mim aqui agora, né? Porque eu tenho que tomar outra dose. Enfim, então existe esse receio. Estão sendo recrutados médicos árabes, estão sendo recrutados personalidades, políticos, etc., para tentar conversar com a população e convencê-los de tomar a vacina. Mas, pelo jeito que o Ministério da Saúde está dizendo que uma das razões pelas quais as pessoas não estão indo se vacinar é porque, ou é por preguiça, por inércia, né? Ou porque a maioria das pessoas que não se vacinam são pobres, que não têm o luxo de poder interromper um dia de trabalho para ir entrar na fila de vacinação. Então, o que o Ministério da Saúde tem feito agora é colocado postos de vacinação no meio da rua, barraquinhas no meio da rua, para que, principalmente em cidades mais pobres, em cidades árabes, para que as pessoas possam se vacinar a caminho do trabalho. Enfim, vamos ver se isso funciona. Essa semana teve uma polêmica, como o Marquinhos disse aí, sobre o Ministério da Educação, né? A Ministra da Educação é negacionista Ifat Chacha Bitton, né? Digo negacionista, ela não diz que o corona não existe, mas ela é contra o lockdown e contra a vacina. Quem é contra o lockdown e contra a vacina só pode achar que o vírus é uma brincadeira, porque você não propõe nada para curar o vírus. Então, nada mais justo chamar essas pessoas de negacionistas, né? Ela é contra a vacinação também nas escolas. Ela diz que é um meio de coerção. Enfim, já deu todo tipo de desculpa possível, que os alunos não vacinados vão sofrer bullying, que os que não quiserem se vacinar, que você tira a concentração dos alunos, que é um crime você coagir os alunos a se vacinar na escola e blá, blá, blá. Enfim, depois ela começou a admitir, bom, pelo menos que não seja durante o horário de aula. Enfim, se não é durante o horário de aula, eu vou botar na escola, né? Faz o menor sentido isso. Mas o gabinete da Corona decidiu, sem a presença dela, ignorando a opinião dela, que vai ter vacinação nas escolas, sim. Enfim, eles cansaram da Ifat Chacha Bitton e falaram o seguinte: olha só, você pode debater com a gente, a gente pode discutir com você como é que vai ser aberto o ensino, como é que vai ter sistema de cápsulas ou não, se vai todo mundo começar junto, em que cidades não, blá, 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 as restrições e tudo a gente vai abrir. Mas se vai ter vacinação nas escolas ou não, acabou a discussão, vai ter e ponto. E colocaram ela no lugar dela, para mim, enfim, uma decisão acertada do governo que acerta muito pouco, demorou muito para acertar essa, pelo menos acertou, enfim, melhor acertar no final do que não acertar nunca. E, enfim, tá aí. As crianças vão poder ser vacinadas na escola, em horário de aula, né? A gente sabe que tem um número pequeno de adolescentes que estão vacinados em Israel, né? As pessoas de 12 a 16 anos, poucos estão vacinados, proporcionalmente ao resto da população, né, de maneira comparativa, e agora a gente vai ter mais um incentivo para que eles se vacinem. Enfim, a gente sabe que, ainda que o contágio grave não seja muito comum nessa idade, eles são vetores de contaminação para seus pais, seus avós, né? Enfim, seus próprios companheiros de turma que podem depois contagiar seus pais, seus avós, seus tios, etc. Então, o ideal é que todo mundo esteja vacinado para que a gente diminua a contaminação. A vacinação é uma responsabilidade coletiva. Enfim, acho que dá para a corona. Outra vez a gente está visualizando aí um lockdown na nossa frente. Parece que eu estou vendo o filme inteiro se repetir na minha cabeça. Outra vez estão discutindo o que vai acontecer durante as festividades de Tishrei, né, que são, enfim, que é o mês. A gente tem várias festas, Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, Sukkot, né, que é o Tabernáculos, Simchat Torah, que é a festa da outorga da Torá, enfim. Tudo isso cai no mesmo mês, no espaço de 20 dias. Essas festas são festas de encontros familiares, as sinagogas ficam cheias. Entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, no Yamim Noraim, tem o Siur Slichot, né, são dias que as pessoas vão o dia inteiro, inclusive de madrugada, até o muro, né, para pedir perdão pelos seus pecados, para se lembrar, para espiritualizar um pouco mais suas almas, né? Isso causa aglomeração, obviamente. Ano passado isso foi proibido, não foi muito seguido à risca, e esse ano o governo está debatendo o que vai acontecer nessas festividades, uma novidade, sem a presença de partidos ultra-ortodoxos na coalizão, o que diminui muito a pressão de políticos por grupos de interesse da sociedade, né? Então, vamos ver qual vai ser a decisão que o governo vai tomar em relação a isso, embora o governo, de maneira geral, não queira adotar o lockdown de nenhuma maneira. Então, enfim, vamos ver se eles vão adotar restrições severas para não ter que adotar o lockdown ou se eles vão deixar tudo correr como está, apostando na sorte.
Enfim, e a última coisa que eu quero falar, para a gente poder encerrar essa fala, é que a gente já está vendo a diferença entre os vacinados com a terceira dose, né? Enquanto o número de contagiados em Israel está subindo num ângulo muito inclinado, né? O número de contágios está muito alto e cada vez aumenta mais, ainda assim, o número de contagiados de 60 anos para cima, ele foi o único setor que caiu nesses últimos 3, 4 dias. Ou seja, a terceira dose já está começando a fazer efeito. Se o país vacinar as pessoas com mais de 30 anos até as próximas 2, 3 semanas, ao que tudo indica, Israel vai diminuir muito o contágio, vai diminuir muito o contágio de doentes graves, não vai passar de 1.000 doentes graves internados como máximo, o que é muito, mas ainda assim não vai colapsar o sistema de saúde, né? Vai dar para aguentar e realmente não vai precisar do lockdown. Vamos torcer para isso dar certo. É isso, vamos torcer para dar certo, porque lockdown a gente não aguenta mais, né? Mas vamos ver o que vem pela frente. Essa semana, na verdade, assim, o que eu pude acompanhar, eu senti que se fala menos em lockdown, se falou menos em lockdown essa semana. Não que não tenha se falado, mas na imprensa na semana passada era só isso o tempo inteiro, toda hora que abria a televisão era lockdown, lockdown, lockdown. Essa semana estava um pouco mais ameno. Mas também em função das outras coisas que aconteceram e a gente vai comentar já já. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente comentar aí questões da política externa israelense. Oi, João. Oi, Marquinhos. Mila aqui, super fã do podcast. Eu acompanho há muito tempo, eu adoro e é a minha forma de me atualizar. Mas eu queria dizer que um dos momentos que eu mais me diverti foi recentemente quando eu ouvi o líder da oposição, Benjamin Netanyahu, que isso pra mim foi a glória. Beijo, parabéns pelos 100 episódios. Fala João, fala Marquinhos, aqui é o Richard de Jerusalém. Queria dar parabéns para vocês por chegar no podcast número 100. Acompanho vocês desde o primeiro, acho maravilhoso o trabalho. Eu adoro as análises que vocês fazem sobre as notícias aqui de Israel. E queria dizer que a minha parte preferida, que eu sempre rio, é quando o Nelsinho faz os comentários sobre a vida do João, na parte dele sobre os esportes. Queria mandar aqui um parabéns pelo 100º episódio do podcast para os meus amigos João e Marquinhos. Parabéns pelo trabalho. Eu pessoalmente gosto de quando vocês trazem convidados especialistas no tema, como o Marcelo, para falar de sistema jurídico de Israel, ou a Ilana Sten, que falou de como montar um orçamento, e, é claro, do convidado de honra, Nelson Burdi, com sua coluna de esporte no final, que dá um charme especial. Valeu, galera. Continue assim. Um grande abraço. Bom, gente, a primeira crise dessa semana, foram algumas, né, crises, então, começando pela primeira crise, tem a ver aí com a Polônia. É uma crise que ela já vem se arrastando há alguns anos, né, para quem já vem acompanhando aí todos os nossos 100 podcasts, ou parte deles, né, vai lembrar que a gente já comentou sobre o caso da Polônia estar querendo, de alguma forma, reescrever a história da Segunda Guerra Mundial e se eximir da responsabilidade de participação no Holocausto, né, do povo judeu, falando que a Polônia estava sob ocupação e quem cometeu os crimes foram os alemães nazistas e não os poloneses, né? É uma história que ela é muito, ela é completamente negada pelo Museu do Holocausto aqui em Israel, bem como por historiadores poloneses, né? Pesquisadores do Holocausto que falam que não, que houve colaboração, né, do governo polonês e de cidadãos poloneses durante o Holocausto, e que não era só pelo fato da Polônia estar sob ocupação nazista que os crimes foram cometidos. Mas, enfim, essa foi uma polêmica que já foi aprovada, inclusive foi uma lei, né, que foi aprovada na Polônia, permitido processar, o Estado pode processar pessoas que dizem que a Polônia foi responsável, teve responsabilidade durante o Holocausto, e essa semana foi aprovada uma outra lei dizendo que a Polônia agora não vai mais ressarcir, né? Não vai mais dar como chama isso? Indenizar. Indenizar, pois fugiu a palavra, é o sinônimo de ressarcir, não vai indenizar as vítimas do Holocausto, né, que reivindicam a sua propriedade de volta, ou reivindicam uma pensão, né, do Estado polonês, enfim, alguma compensação por conta do Holocausto. O governo polonês aprovou uma lei dizendo que agora eles não são mais obrigados a esse tipo de compensação. Não é limitado ao povo judeu, aos judeus, né? Mas obviamente a gente sabe que a grande maioria
das pessoas que entrariam com algum pedido desse tipo são judeus, e essa lei foi caracterizada como antissemita por boa parte dos políticos aqui em Israel. João, sem sombra de dúvida é uma lei polêmica, mas eu sei o que você vai comentar, porque a gente conversou durante a semana e a gente tem uma opinião, tem um elemento aí, né, nessa história que ele é muito, muito interessante. Eu vou deixar você comentar e eu entro nele depois, mas assim, mais uma vez uma tentativa de reescrever a história e se isentar de responsabilidade, né, cara? O governo da Polônia é um governo de extrema-direita, né? A gente já tem que colocar essa questão para que isso fique claro logo de princípio, né? O Andrzej Duda, que é o presidente da Polônia, enfim, todo o governo da Polônia é um governo de extrema-direita, um governo ultranacionalista, e essa não é a única medida adotada pelo governo, enfim, que afeta direitos de minorias ou que, enfim, que é negacionista em relação à história, em prol do orgulho nacional e tudo isso que a gente já conhece de outros países com governos semelhantes na Europa e no mundo, né? Enfim, então, só isso a gente já tem que colocar. E Israel tinha passado pano para esse tipo de medidas do governo polonês, né? Netanyahu recebeu o presidente da Polônia há 2, 3 anos aqui, né? Enfim, foi muito criticado, porque foi no contexto daquela situação onde foi aprovada a lei como é que ele chamava essa lei? Se não me engano, era a lei do Holocausto, uma coisa assim, que era a lei que isentava, não sei, criminalizava quem apontasse qualquer responsabilidade da Polônia ou do povo polonês no Holocausto, né? Se bem é verdade que todos os campos de extermínio e concentração construídos na Polônia foram construídos pelos nazistas, né, pelos alemães, e também é verdade que os castigos aplicados aos poloneses enfim, que ajudassem judeus fossem maiores que em qualquer outro país do mundo e qualquer outro país da Europa que a Alemanha tenha ocupado, né? Os poloneses eles tinham um castigo imediato de morte, enquanto em outros países o castigo não necessariamente era morte. Podia ser, mas não necessariamente era. Também é verdade que muitos poloneses foram colaboradores do regime nazista, né? Muitos deles, inclusive, trabalhando voluntariamente em campos de extermínio, como poloneses, como ucranianos, como lituanos, como romenos, como vários outros povos da Europa Oriental, né? Mas, enfim, houve a cidade de Jedwabne, na Polônia, mas é um vilarejo, tem uma história famosa, que eles queimaram os judeus em praça pública, culpando os judeus pela guerra antes que os alemães chegassem na cidade, né? Então, houve participação dos poloneses enfim, na Shoah, no que foi o Holocausto, né? No massacre, no assassinato de 6 milhões de judeus, né? No genocídio da população judaica na Segunda Guerra. Eles não foram os principais algozes, longe disso, mas houve participação. E o Netanyahu ele fez vista grossa para isso, né? Fez uma cooperação ali, é verdade, o Polônia não foi culpado, enfim, e não é legal. A gente exigiu de diversos países que assumissem responsabilidade pela que a sua população fez. A França pediu desculpa pela participação da população lá nos anos 90. Enfim, outros países admitiram responsabilidade da população e a Polônia faz o contrário. E esse é um movimento que não era um caso isolado, como a gente está vendo agora. Esse é um movimento contínuo. A Polônia aprovou outra lei agora, que prejudica, em sua grande maioria, a população judaica, né? Ou seja, todas as propriedades que foram confiscadas ou perdidas, né, há mais de 30 anos, ou seja, durante a época do regime comunista, elas não são passíveis de reivindicação. Isso afeta basicamente os judeus. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial e aquele monte de propriedades estavam ali isoladas, estavam abandonadas na Polônia, abandonadas, em muitas aspas, mas enfim, e o novo governo teve que decidir o que vai fazer depois de uma guerra avassaladora, né? Eles pegaram as casas das pessoas que estavam vazias e colocaram as pessoas para morarem lá, né? Enfim, quando os judeus começaram a reivindicar isso, foi depois que o regime caiu na Polônia. Enfim, e aí, até porque propriedade privada, o direito ao imóvel, né, o direito à propriedade não era um direito na sociedade polonesa até os anos 90. Então, quando os judeus começaram a poder reivindicar isso, o novo governo vira e fala, não, a partir de agora não pode mais. E isso afeta basicamente a população judaica. A população judaica da Polônia, viviam 3 milhões e 300 mil judeus da Polônia, 3 milhões foram assassinados na Shoah, no Holocausto, outros 300 mil sobreviveram, boa parte deles depois veio morar em Israel, uma parte muito pequena ficou na Polônia, né? Outra parte imigrou para outros países do resto do mundo, Brasil, Estados Unidos, outros países da Europa Ocidental, etc. Enfim, agora eles não têm direito a reivindicar essas propriedades. Qual é a novidade nessa história toda? A reação de Israel. Se o Netanyahu fez vista grossa e fingiu que não aconteceu nada, o Yair Lapid, ministro do Exterior,
ele tomou uma decisão enérgica. Ele disse: chega de antissemitismo por parte da Polônia. Ele chamou o embaixador interino de Israel, que está lá, de volta para Israel para consultas. O embaixador recém-nomeado não vai sair por tempo indeterminado. Ele recomendou ao embaixador da Polônia em Israel, que está de férias na Polônia, continue por lá até segunda ordem, também sem estabelecer limite de tempo. Israel não vai aceitar, e que esse é o primeiro passo dado por Israel para que a situação para que, enfim, como resposta a essa lei aprovada pela Polônia. A Polônia respondeu, né? O governo polonês respondeu, disseram que, enfim, que é um passo absurdo de Israel, que o Ministério da Educação de Israel educa para os sentimentos antipoloneses e que a Polônia não educa para o antissemitismo e que isso é um absurdo, que enfim, que não tem nada, que Israel está tomando uma atitude totalmente despropositada, que isso pode causar um dano muito grande à relação dos dois países. E o vice-ministro do exterior da Polônia, o vice-chanceler polonês, ameaçou, chama não sei o que lá, Jablonski, ameaçou limitar o número de jovens israelenses que fazem parte das delegações que vão visitar a Polônia todos os anos. Agora, olha, isso é crucial, porque todos os anos as escolas de Israel no ensino médio, os movimentos juvenis sionistas, eles enviam delegações para a Polônia, né? Muitos adolescentes vão para a Polônia todos os anos, e sem contar os grupos de adultos, né? Enfim, grupos independentes, grupos do exército israelense, que vão para a Polônia também, delegações para visitar os campos e os antigos guetos, a vida judaica na Polônia antes da guerra, enfim, sem contar grupos da polícia, dos correios, de não sei o que lá, todo mundo manda delegações para a Polônia como parte do trabalho, especialmente instituições públicas, né? Mas, enfim, eles de propósito, eles ameaçaram as delegações jovens, né, para poder fazer a crítica ao sistema educacional de Israel. A gente vai limitar isso, porque para evitar que vocês desenvolvam esse sentimento antipolonês, né, como resposta. Enfim, eu duvido que a Polônia proíba. O país ganha muito dinheiro com o turismo israelense. São muitos grupos que ficam em hotéis, que comem, enfim, que pagam para comer, que contratam ônibus, que contratam guias e tudo mais. Duvido que a Polônia realmente proíba, né? Israel tem o respaldo, né, do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, né, que, por sua vez, também é igual lá, assim como Yair Lapid, ele é descendente de sobreviventes do Holocausto, né? E também criticou a Polônia, e parece que essa medida dura não ficou por aí, não. Vamos ver o que vai acontecer. Hoje o Lapid deu entrevista nos 3 canais de televisão grandes israelenses, no canal 11, no 12 e no 13. No 12 e no 13 ele deu ao vivo, no 11 ele deu uma entrevista gravada. Ele convidou os jornalistas para dar entrevista no 11, né? Então, enfim, ele queria falar sobre isso, queria falar sobre esses temas. E quando ele foi perguntado, na verdade, no canal 11 foi o único que ele foi perguntado efetivamente sobre isso, sobre a questão da Polônia. Ele falou: olha, e agora, o que vai acontecer? Então a gente nunca mais vai ter embaixador da Polônia aqui? Até onde as relações podem se deteriorar? Ele falou: olha, você não tem que contar isso para mim, você tem que contar isso pro chanceler da Polônia. A bola está na mão deles agora. Eles têm que tomar uma decisão em relação a isso. Enfim, se Israel acha que a Polônia vai voltar atrás na decisão, estão muito enganados. Se o governo só quer mostrar que age duro com quem faz isso, tá bem. Mas se Israel está disposto a aceitar as consequências de uma ação dessa, é melhor se preparar, porque a Polônia não vai voltar atrás dessa lei. E a Polônia talvez seja um momento que eles entendam também que, enfim, que eles podem perder também com isso, né? Enfim, o software Pegasus, por exemplo, a gente não sabe se ele foi vendido para a Polônia. A gente não sabe o que a Polônia pode perder, né? Enfim, se romper relações, chegar a um nível drástico de romper relações com Israel, que eu não acho que vai chegar a tanto, mas a relação pode se deteriorar, ficar parecido com o que chegou com a Turquia há uns anos atrás. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, o fato curioso, eu vou deixar para o Marquinhos falar, que ele levantou a bola e pediu para cortar, então eu vou deixar para ele falar. Eu falo, cara. Não, o fato curioso, né? Porque o caso, toda a questão, ela está em torno, né, do direito de reivindicar uma recompensa por ser vítima de guerra, né? Por ter perdido a sua propriedade. E aqui em Israel... Na verdade, eu não diria nem que é uma recompensa, é um direito. Um direito, é um direito sim. Que você tinha antes da guerra. Sim. Algumas pessoas recebem isso, como você falou, né? Eu conheci, inclusive, aqui em Israel, um cara, era um jovem, ele é uns anos mais novo que eu, que a avó dele, ela é sobrevivente do Holocausto, ela veio para cá, para Israel, e voltou para a Polônia depois. Achei isso, para mim foi uma loucura, cara. Eu fico imaginando, eu queria saber como é a vida, eu nunca fui para a Polônia,
mas eu queria saber como é a vida da comunidade judaica que hoje vive na Polônia. Enfim, outros 500, né? Mas enfim, e aí o direito, né, de reivindicar a sua propriedade, reivindicar uma recompensa pela perda da propriedade. E aqui em Israel, em 1950, foi aprovada uma lei, né, que é a lei dos ausentes, que ela é aplicada a toda a população árabe que foi expulsa ou fugiu daqui, né, no caso da Palestina, em 1948, desde o dia 29 de novembro de 47, quando foi aprovada a partilha da Palestina, até o final da guerra. Durante todo esse período, as pessoas que deixaram, né, a Palestina durante esse período, as suas propriedades, tanto terras, né, quanto apartamentos, casas e dinheiro, lojas, elas foram colocadas sob custódia do Estado, e os palestinos se tornaram refugiados, eles nunca tiveram o direito de voltar a Israel e também nunca foram recompensados por isso, né, nunca tiveram o direito de receber essa recompensa, ou seja, é uma lei que hoje o Estado de Israel critica, que a Polônia faz, que no caso ela tenta dizer que não é sua responsabilidade, então não tem o direito a dar, não tenho, não direito, eu tenho o direito de, eu não tenho necessidade de pagar uma indenização, né? E no caso, é uma lei que acontece aqui no Estado de Israel com os palestinos que se tornaram refugiados, né? Não tiveram nenhum direito à recompensação, a recompensa, né? Receber por suas propriedades foram deixadas quando eles fugiram ou foram expulsos aqui entre 1947 e 1949. É interessante, né, cara, que é uma contradição muito grande, né, e gira sempre em torno da questão nacional e, de uma certa forma, de quem conta a história, de como quem está contando a história conta do seu jeito, né? Israel também tenta ao máximo impedir que toda a questão do Nakba, né, de como isso é visto pela sociedade palestina, Israel tenta de muita forma impedir que a história contada pela população palestina que ainda vive aqui dentro de Israel tenha algum tipo de oficialidade, né? E é mais ou menos o que acontece hoje em relação à Polônia, né? Eles contam a história da forma que eles querem contar e acham que essa é a forma correta, né? Tentam esconder fatos, esconder também partes fundamentais, né, da história. Eu acho que a questão não é o povo polonês hoje, né? O que o povo polonês hoje é um povo antissemita ou não, mas naquele momento da história, os poloneses sim tiveram responsabilidade. Isso não quer dizer como é hoje com o povo polonês. Mesma coisa que aconteceu com os alemães, enfim, é o que acontece. Em um determinado momento eles tiveram um problema, mas enfim, é assim como o governo está colocando, né? Enfim, deixa você falar também, já me alonguei aqui demais, mas eu acho que é interessante essa questão, né? Se Israel reclama, né, o fato dessa lei estar sendo aplicada em relação aos judeus israelenses, mas, por outro lado, ela também aplica essa mesma lei em relação aos palestinos refugiados, né? Sem mais, não tem mais nada a acrescentar, não. Beleza. Bom, e a nossa próxima notícia ela acontece na Cisjordânia, no campo de refugiados em Jenin. Essa semana, uma força do Exército e da Polícia de Fronteira entrou no campo de refugiados para prender um membro do Hamas ali na região, que estava em contato com o Hamas em Gaza e seria o responsável por um atentado, né? Cometeria um atentado contra judeus no período próximo e receberam a informação que ele estava no campo de refugiados. Então uma força de infiltrados do Exército e da Polícia de Fronteira foi atrás dele prender, e conseguiram prender. Quando estavam indo embora do campo de refugiados, foram atacados aí por membros palestinos, né, de facções palestinas que vivem ali no campo. Houve troca de tiros, os infiltrados israelenses do Exército mataram 4 palestinos, foram embora, conseguiram ir embora com o suspeito do Hamas, e de maio até aqui já passa de 40 o número de palestinos mortos pelo Exército na Cisjordânia, né? São números muito altos, há muito tempo que a gente não via algo parecido. A repressão está grande, né, cara? E, enfim, a gente o tempo todo volta a sentir um aquecimento em vários setores, tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, no Líbano, enfim. A região está pegando fogo, né? Está pegando fogo, já tem um tempinho, né? Estava morrendo também gente ali na região de Eviatar, né? Aquele assentamento ilegal que a gente comentou aqui há um pouco.
E, enfim, isso aí é parte de um contexto que a gente está vendo, né, que é a última guerra que aconteceu com o Hamas, né, ali na região da faixa de Gaza, principalmente, com foguetes por Israel todo. A operação é Shomer Homot, né, Guardiões da Muralha. Enfim, esse conflito terminou sem um acordo específico entre Israel e o Hamas, né, sobre diversas questões. As duas mais importantes delas são a troca de prisioneiros, que Israel tem, que estão enfim, estão sob o controle do Hamas, são 2 mortos, né, e 2 vivos, né, enfim, 2 soldados que morreram na Operação Tzuk Eitan em 2014, na última guerra que teve lá, e 2 israelenses que estão na faixa de Gaza, que entraram lá, enfim, que não foram sequestrados, simplesmente entraram lá por alguma falha do serviço, enfim, de segurança israelense, e que o Hamas tem eles em cativeiro e que quer trocar Israel por um preço alto. Isso fora os milhares de prisioneiros do Hamas que estão em presídios militares aqui em Israel, né? Enfim, essa questão não está resolvida, é uma questão que é bastante delicada, porque o Hamas tem um número muito alto de presos por esses presos judeus, né? E a questão também do dinheiro do Catar. O Catar que envia dinheiro para a faixa de Gaza para a reconstrução da região, né? Depois de cada uma das guerras, e também quando não tem guerra, o Catar também manda ajuda financeira para a faixa de Gaza. Agora a gente está vendo o Talibã voltar ao poder no Afeganistão. Durante alguns anos, a sede do Talibã era no Catar. O Catar é um país famoso por dar guarita para grupos extremistas islâmicos sunitas, e a relação do Catar, do governo do Catar com o Hamas, é uma relação conhecida, financiam o Hamas financeiramente, tem líderes do Hamas que vivem no Catar, moram no Catar até hoje, enfim, e representantes do Catar querem repassar dinheiro para o Hamas, e a gente não tinha esse acordo, foi ainda feito. Israel, enfim, o novo governo israelense não quer ser visto como um governo permissivo. Uma das críticas que o Netanyahu sofria era de ter deixado o Catar mandar maletas de dinheiro para o Hamas, de dinheiro vivo, né, de cash, para o Hamas, e o governo israelense atual não quer nem que o Hamas receba o dinheiro, quer que o dinheiro seja passado por intermediários, porque o Hamas não concordava, e hoje, durante o dia, esse acordo foi feito. Eles vão chegar por meio de um banco ligado à autoridade palestina, né? Vai chegar, quem vai controlar o dinheiro é a ONU, inclusive para pagar os funcionários públicos ligados ao Hamas, afiliados ao Hamas, membros do Hamas, na verdade, do braço político do Hamas, mas Israel promete que, dessa maneira, vai existir um controle maior de como vai ser gasto esse dinheiro. Vai ser gasto muito mais na reconstrução de Gaza e para o bem dos 2 milhões de habitantes da região, do que para financiar a próxima guerra contra Israel. Enfim, não sei se é isso que vai acontecer. A gente viu que teve intermediários dos Estados Unidos, teve intermediários da União Europeia, da ONU, do Egito, né, do Catar, de Israel, para ver como esse dinheiro chegar, para negociar essa passagem de dinheiro de Israel para a faixa de Gaza. A autoridade palestina esteve envolvida, o que é uma novidade. O Netanyahu sempre tentou excluir a autoridade palestina de qualquer negociação, e o Yair Lapid, como ministro exterior, fez questão de que a autoridade palestina estivesse envolvida nisso. Ele hoje admitiu, numa das entrevistas que ele deu, que ele não telefonou até agora nenhuma vez para o Mahmoud Abbas, né, Abu Mazen, para o presidente da autoridade palestina. Mas, enfim, ele tem uma política já que diverge da política do Netanyahu, né? E a indefinição sobre como esse dinheiro ia chegar, não ia chegar, o que ia acontecer, fez com que, enfim, a gente vivesse uma tensão essa semana. O Hamas disparou um foguete contra a cidade de Sderot, né, que fica bem próxima à faixa de Gaza, a maior cidade israelense na região do cinturão de Gaza, né? O Kipat Barzela, o domo de ferro, interceptou o foguete, ele não teve feridos, não teve nenhum dano. Israel não respondeu esse ataque, né? E o governo foi muito cobrado, especialmente pela extrema-direita, né, que está na oposição, parte dela. Como é que vocês não respondem? Vocês falaram que ia responder qualquer coisa, e olha só. Aí, se nunca tinha acontecido antes, que Israel não responde, mentira que não tinha acontecido antes, aconteceu esse ano ainda, durante o governo Netanyahu. Mas, realmente, o Bennett falou que qualquer balão incendiário ele ia responder. E até agora estava respondendo mesmo. Dessa vez ele não respondeu. Por que ele não respondeu? Porque ele sabia que aquilo era uma pressão para que os acordos sobre o dinheiro do Catar fossem finalizados, né? O Hamas dizendo o seguinte: se vocês não aceitarem a proposta, a gente vai bombardear, a gente já cedeu demais. E a gente vai fazer esquentar tudo e vocês vão perder mais que a gente. Bem ou mal, o gás já está destruído mesmo. Enfim, essa foi a mensagem do Hamas. O Lapid, quando foi hoje perguntado sobre isso, ele disse que Israel respondeu sim, mas de um jeito que os repórteres não veem. Enfim, se é verdade, se não é, que jeito foi esse? Ninguém vai saber, né? Pelo menos não por agora. Se é que teve alguma coisa realmente, hein?
Mas o que a gente sabe é que Israel não respondeu militarmente, não só por pressões que tem internas no governo, mas principalmente porque entendeu que aquilo era uma pressão para que o acordo fosse finalizado, né? O Egito intercedeu ali para que Israel não respondesse, Israel preferiu ser prudente nesse caso, e hoje chegaram a um acordo sobre esse dinheiro. Mas o acordo sobre os presidiários, sobre os prisioneiros, ainda não foi finalizado esse acordo sobre o dinheiro do Catar. Ele tem validade até o final do ano, então a gente pode, talvez, esperar que a gente até o final do ano vai ter silêncio na região, né? Mas no ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos ver como é que vão seguir as negociações aí. Mas essas polêmicas, esse conflito, não essas polêmicas, essa violência que estava acontecendo na Cisjordânia, com mortes, com ameaças de atentado, com revoltas de palestinos, elas também são consequência da tensão acontecendo entre Israel e o Hamas, né? Enfim, o que estava acontecendo ali em Jenin, essa tentativa de atentado e tudo mais, são estratégias do Hamas de botar pressão em cima de Israel para que a negociação seja finalizada com vantagem para o Hamas, né? Não é uma intifada, como a primeira intifada. Não foram manifestações populares, o que aconteceu agora. Quando é muito mais perigoso para Israel. Não foi o caso, tá? Até por isso que o exército consegue interceptar e consegue facilmente, executar os terroristas e finalizar esses planos, porque a inteligência funciona também quando é feita por grupos, quando é contra grupos organizados. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar de assuntos diversos aqui que aconteceram essa semana em Israel. Fala João, fala Marquinhos, Ioni Gottfried falando diretamente de São Paulo. Queria parabenizar pelo episódio número 100 do podcast, do qual eu sou fã lá desde 2017. Um episódio que ficou marcado para mim é quando o Amir Sutzer comentou sobre toda a situação do Noni Moses e queria mandar um coloca-voz e um super abraço para vocês. Grande Marcos Gorenstein, meu amigo Mickey, João Miragaia, parabéns pelo 100º episódio. Queria fazer uma pergunta, por que nesses 100 primeiros episódios a logo do lado esquerdo do muro mostra um Israel sem o Golan? Caiu no esquecimento ou é um erro de gráfica? Olá, ouvinte do lado esquerdo do muro, que tá falando aqui é Daniel Felipe Altiller Caramês. Eu sou 21 bons anos aqui do podcast, eu gosto muito do podcast e gostaria de falar que minha parte favorita do podcast é quando fala de política nacional. Política nacional muito interessante, que é muito bem explicado e mastigadinho para você poder justamente entender como é que funciona. E para mim começar a ouvir o podcast alguns anos atrás foi a melhor maneira de começar a entender como funciona o sistema parlamentarista. De qualquer maneira, um grande abraço para vocês, tudo de bom, galera. Bom, o primeiro deles foi um mega incêndio, o maior incêndio da história de Israel, nos montes de Jerusalém, que começou ali na região do Moshav de Choras, né, por ali, já subindo para Jerusalém, um incêndio que teve proporções que chegou a mais de 25 mil dunams. Cara, eu cheguei a procurar, mas eu esqueci. Quanto vale um dunam em... Opa, olha o barulho. Um dunam são 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados, era isso que eu queria saber. Pois é. Então, foi um incêndio gigante, precisou aí, os bombeiros trouxeram avião, né? Foram vários aviões atuando aí, jogando aquele químico para conter as chamas, bombeiros atuando de todas as frentes, quase chegaram a evacuar, não, quase chegaram não, é exagero, né? Mas chegou a se falar da possibilidade de ter que evacuar o Hospital Hadassah. O outro incêndio que tinha tido aqui, né, foi há 11 anos atrás, foi logo depois que eu cheguei aqui. Exatamente, eu me lembro quando teve no norte, que tinha sido um incêndio de 20 mil, né, dunams, e dessa vez agora foi 25 mil. Pode ser que tenha sido, quer dizer, já é bem possível, né, acho que é a principal linha que tenha sido causado de forma criminosa, né, e aí é perigoso. Eu não sei quem organizou, quem foi responsável por esse incêndio, mas eu tenho algumas coisas para falar sobre como ele foi tocado, né? Primeiro, enfim, ele foi controlado muito mais rápido que o incêndio do Carmel há 11 anos, como você bem lembrou, né? Foi um incêndio que teve grandes proporções, que perigou chegar em Haifa, né? Que ia ser desastroso. Por sorte não chegou, mas morreram 40 pessoas no incêndio do Carmel.
enfim, a verdade é que a grande maioria deles foram carros ônibus de bombeiros que estava indo se juntar enfim, para trabalhar, para apagar o fogo e acabou sendo vítima do fogo e morreram todos. Se não me engano, carbonizados. Um desastre terrível. Esse incêndio agora foi maior ainda, foi pertinho de onde eu morei ali em Mevasseret Zion, bem próximo por onde passou. Inclusive, alguns cidadãos de Mevasseret foram recomendados ficar em casa, né, ligar o ar-condicionado e não saírem se não fossem para temas cruciais, não por causa do perigo do fogo, mas por causa da poluição que o incêndio causa ali na região. Né? Enfim, esse incêndio, eu não sei se foi algum atentado terrorista ou não, mas essa época do ano, para quem esse mapa foi divulgado em muitos lugares, os focos de incêndio em volta do mar Mediterrâneo foram imensos, foram em muitos lugares, em quase todos os países da região, subindo também um pouco em direção à Rússia. Né? A gente teve muitos incêndios na região, na Grécia, incêndios gigantescos na Itália, todo o mar Mediterrâneo, de volta de todo o mar Mediterrâneo, e Israel não foi diferente. Né? Então não dá para saber, dá para acusar direto se foi um terrorista ou não, a polícia vai investigar, mas foi um incêndio muito de grandes proporções. Como é que Israel conseguiu controlar ele melhor do que o incêndio do Carmel? Primeiro de tudo, a frota de bombeiros de Israel hoje é muito melhor do que era há 10 anos, justamente pelo que aconteceu há 10 anos. Israel teve que receber ajuda de vários países no incêndio do Carmel, porque Israel tinha uma frota de bombeiros, com carros e número de bombeiros no país, que era metade do que tinha a autoridade palestina, hein? E tem a população menor que de Israel e muito menos recursos. Né? De fato, outra vez eu quero lembrar, a autoridade palestina mandou recursos para ajudar Israel no incêndio do Carmel e também mandou para esse último incêndio, bem menor número. Israel não precisou tanto, Israel aceitou outra vez ajuda internacional, mas dessa vez o país conseguiu controlar o incêndio melhor com essas próprias forças do que teria conseguido antes. Mas enfim, o país melhorou, pelo menos com o seu corpo de bombeiros, mas a gente está vendo que as mudanças climáticas elas vão fazer com que esse tipo de situação aconteça com mais frequência. E a gente precisa de um aparelho público, né, de controle de incêndios e de desastres ecológicos mais potente do que o que Israel tem hoje. Lamentavelmente, ainda que tenha melhorado muito, ainda demorou muito para poder controlar esse incêndio. É verdade que o verão em Israel é muito seco, tem a menor chance de cair uma gota de chuva, isso faz com que o fogo se alastre muito mais facilmente. Existe uma vegetação em Israel chamada Horesh, eu não sei como se traduz ela para português, que é um mato baixo, né? É um tipo de mato baixo que nas montanhas ele cresce com muita facilidade, e que ele no verão ele se incendeia muito rápido, né? E, enfim, a gente fica torcendo para que isso não aconteça, pelo menos não desse tamanho, enfim, em breve de novo, ou nunca mais, mas é uma situação que, lamentavelmente, a gente vai ter que começar a se acostumar com as mudanças climáticas mesmo. Então, enfim, por sorte, a gente não viu vítimas fatais nesse incêndio agora, mas o estrago para o meio ambiente e o estrago, enfim, para algumas estradas e alguns lugares as pessoas vivem, que foram evacuadas de casa, né, ele não foi pequeno, não. Vendo as imagens é assustador, né? Realmente um espaço absurdo, assim, bem na região onde tem vários moshavim, né? Ali perto do Hadassah. Eu morei ali perto também, quase um ano. Uma região com várias florestas. E não é a primeira vez que tem incêndio, não. Recentemente teve também, uns 2 anos atrás. Quando eu morava lá, teve também um incêndio, mas não chegou perto do Moshav. Mas, como você falou, essa questão do clima, sem sombra de dúvida, ela afeta bastante. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que ela tem a ver aí com... Eu não vi, eu não acompanhei isso não, na verdade. Sobre a impressão, uma impressão em terceira dimensão, né, de um tumor cerebral. Não vi isso não, cara. Como é que isso funciona aí? Vou contar para vocês, a notícia saiu ontem, né? E até hoje não tinha saído nenhum site em português. Isso hoje eu fui conferir, alguns sites de ciências já publicaram. Né? Enfim, foi divulgado na revista Science Advances, né? uma revista científica muito importante, uma pesquisa feita pela doutora Ronit Sathi-Fainaro, que é uma professora da Universidade de Tel Aviv, que pela primeira vez ela conseguiu imprimir um tumor numa impressão em 3D, em terceira dimensão. Né? Enfim, obviamente um tumor artificial, né? Mas que é uma revolução para os estudos de oncologia, né? Para o combate ao câncer, principalmente para o que diz respeito ao câncer cerebral. A doutora Sathi-Fainaro, ela não só pesquisa, mas como ela também trata de tumores cerebrais e câncer cerebral, né? E ela
tinha uma dificuldade muito grande de poder fazer o tratamento com os pacientes. Ela via essa dificuldade com outros oncologistas especialistas em câncer no cérebro, que, em um parênteses, é o terceiro câncer mais mortal para jovens, né, entre 15 e 34 anos, é a categoria que eles definem, porque os métodos de laboratório de testagem de remédios e tratamento, ele usava uma perspectiva que era de linhas celulares, que elas são como se fossem colocadas em segunda dimensão, né, num plástico, e o comportamento da reprodução das células cancerígenas, com as pesquisas até então, ele não era exatamente igual ao que acontecia no corpo humano, porque a estrutura em terceira dimensão, né, ela tem, enfim, ela permite uma gama de comportamentos de reprodução celulares muito maiores do que você pode observar em segunda dimensão. E ela está há muito tempo já trabalhando nesse projeto. 1 ano foi só na questão gráfica, né, para ter a melhor resolução possível. E essa semana foi divulgada que eles conseguiram imprimir um tumor, né, mais ou menos do tamanho de 2,5 cm. No meu Twitter eu coloquei as fotos, né, de uma matéria que saiu no Haaretz. É um chip, na verdade, que copia um tumor, e que a partir desse tumor impresso, eles podem fazer testes que antes eles não podiam fazer, inclusive levando material genético, passando sangue, né, irrigando os tecidos desse tumor, para poder testar medicações com reações muito mais próximas ao que o corpo humano teria, enfim, em comparação ao que se podia trabalhar antes. Já fizeram algumas descobertas, inclusive, sobre uma proteína chamada P-selectin, né, que é uma proteína que se acreditava que ela combatia o câncer, porque ela se localiza numa área do sistema nervoso que é responsável pela proteção do sistema imunológico, mas o que se descobriu é que ela faz o contrário, ela faz com que acelere a reprodução das células cancerígenas, por exemplo. Então, uma das descobertas que já fizeram é que você precisa inibir essa célula em vez de incentivar que ela se reproduza, né? Essa proteína, perdão. Enfim, e outras muitas formas de tratamento podem ser descobertas a partir desse tumor impresso. A doutora Sati Fainaro disse que atualmente 90% dos remédios eles são descartados na fase clínica, enfim, porque a testagem que é feita antes, ela não correspondia ao tratamento com os doentes de fato. Mas, por outro lado, ela disse que vários remédios eles não funcionaram, né, remédios que podiam ter sido muito eficientes, eles não funcionaram com pacientes, porque tem remédios que funcionam para alguns pacientes e não funcionam com outros. E que esse tumor impresso, ele permite com que você possa levar o material genético do paciente específico e você pode fazer os testes no tumor impresso, em vez de ter que fazer direto no paciente, e você vai saber qual remédio que vai fazer efeito, sem que isso cause danos ao paciente, que ele tenha efeitos colaterais, ou que você tente medicações que não funcionam, né? Enfim, é uma descoberta gigantesca, né, da ciência israelense. Enfim, de verdade que é uma coisa que pode revolucionar a medicina. A gente ainda não sabe, é importante dizer isso, se isso vai revolucionar a medicina, se isso vai trazer para a gente, vai ajudar a gente a ter a cura do câncer. Não vai ser só para o câncer cerebral, já tem outros tipos de câncer que se interessam por essa impressão, que podem fazer uso também disso, mas enfim, a equipe médica que desenvolveu isso, a equipe de cientistas e médicos que desenvolveu essa impressão, né, o que eles disseram foi que só depois de 1 ou 2 anos, quando começarem a fazer o tratamento clínico usando esse tumor impresso, a gente vai poder ver se ele condiz com a realidade ou não, né? Mas, enfim, é mais um avanço da medicina, é mais um avanço com a ajuda israelense. Quem sabe ver um prêmio Nobel aí, né? Mais um prêmio Nobel para Israel no futuro. Chama uma notícia muito boa, muito legal de divulgar, né? Nem só de guerra, nem só de problemas, nem só de coisa ruim, a gente vive. Coisas boas acontecem aqui também, né? E essa é uma das coisas que a gente gostaria de divulgar. Sem sombra de dúvida, é uma descoberta não, né? Uma pesquisa, uma invenção assim sensacional, realmente gigante, né? Como você falou, acho que tem que colocar mesmo, impressionante. Enfim, como você falou, vivemos também de coisas boas, né? E é bom para marcar nosso episódio 100. Já que tocou no ponto acadêmico, tem uma coisa que aconteceu essa semana que vale a pena só a gente comentar. Um Instituto Interdisciplinar de Hercelia, né? Conhecido como o IDC, né? Que é a sigla em inglês de Instituto Interdisciplinar, que era um college, né? Que era uma faculdade aqui em Israel, foi promovido, foi pelo Ministério da Educação,
e vai ser a primeira universidade privada de Israel. Israel tem 8 universidades públicas, e agora tem uma universidade privada. Essa passagem do interdisciplinar, que agora se chama Universidade Reichman, não sei quem foi Reichman, mas enfim, recebeu o nome dele. Era um instituto acadêmico bastante diferente, primeiro porque a maioria dos cursos que eles oferecem são em inglês, grande maioria. Boa parte dos estudantes desse instituto são pessoas que vieram do exterior, né? Alguns nem são cidadãos israelenses, uma boa parte nem são cidadãos israelenses. Eles têm cursos muito fora do mainstream, né? Cursos muito direcionados, enfim, muito estritos, né? Digamos assim, contra terrorismo, inteligência, esse tipo de curso, o que não é muito comum. E a adesão ela foi um pouco polêmica. Foi polêmica porque, primeiro, porque Israel não tinha até hoje nenhuma universidade privada, né? E agora tem. Isso faz sempre o debate sobre a importância do ensino público, sobre qual vai ser o lugar que vão ter as universidades privadas no futuro em Israel. Se reconhece a primeira, talvez os institutos acadêmicos que também vão querer ser reconhecidos como universidades. Muitos pesquisadores, professores de algumas universidades em Israel estão criticando essa mudança de status, dizendo que isso barateia o doutorado, né? E que outras pessoas vão conseguir doutorado muito mais facilmente do que antes, um doutorado de menos qualidade, e que isso enfraquece, enfim, a academia israelense de uma maneira geral. Se corresponde ou não, eu não sei, né? Mas, enfim, a gente sabe que na academia tem muita briga de ego e esse tipo de coisa acontece. Mas, enfim, pode ser que eles tenham razão nesse caso. Agora, uma das críticas que estão sendo feitas é que a diferença de uma universidade para um college, né, para uma faculdade aqui em Israel, é que as universidades podem escolher de maneira independente os cursos que eles dão, né, que eles abrem, e as faculdades não, nem as públicas nem as privadas. Eles têm que ter o curso aprovado pelo Ministério da Educação. E agora o Instituto Interdisciplinar, agora a Faculdade Reichman, que tinha que aprovar cada um desses cursos de educação, agora pode abrir os cursos que quiserem. É uma instituição privada, né? O que pode fazer com que, enfim, eles abram cursos pensando no caça-níquel também, né? Isso, sem dúvida, enfraquece um pouco o ensino na sua essência, né? No ensino em geral, na sua essência. Se é o que vai acontecer ou não, a gente não sabe. Enfim, o interdisciplinar era uma boa instituição de ensino, com um enfoque bastante diferente das universidades, muito menos pesquisa, enfim, mas era uma boa instituição de ensino. Agora vamos ver o que vai acontecer virando universidade. Vale a pena lembrar que, enfim, estudar lá é muito caro, né? Não é barato, não é qualquer um que tem acesso a isso. Mas vai continuar sendo. Talvez fique até mais caro agora. O IDC sempre foi muito elitizado, né? Como você está colocando. Essa é uma questão importante, né? Um símbolo importante daquela faculdade. Agora, é interessante mesmo, porque aqui a quantidade de college, né, dessas faculdades que tem aqui, que não são universidades, né, mas tem vários cursos, eu fico impressionado, porque a cada dia que vai andando de carro e vai passando pelas cidades, eu vou vendo novos surgindo com novos nomes, e é impressionante. Então pode realmente ter sido aí a porta de entrada para uma possível privatização, né, de parte do ensino aqui em Israel, sem sombra de dúvida. Lembrando que o público, né, o público também, o público tem acesso, né, mas ele também ele é pago, né? Não é como a gente entende o público no Brasil, que as universidades públicas são, vamos dizer assim, gratuitas, né? Não são gratuitas no sentido de a gente paga imposto no final das contas, mas a gente não paga na universidade, né? Não paga matrícula, não paga mensalidade. E aqui é pago, né? Então, isso é uma questão também. Mas os colleges, eles realmente são muito mais caros, né, do que se paga na universidade pelo ano de estudo. Realmente vai ser interessante ver se é a porta de entrada ou se as coisas vão continuar como realmente estão. Bom, é isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelsinho Burd. Manda aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João. Essa história aí, estamos chegando ao 100º episódio, 100º capítulo, 100º programa. E essa história da participação
esportiva aqui no lado esquerdo do muro se deu no final de 2019, comecinho de 2000, porque na época o João ainda estava na América do Sul, e aí final do ano, final de dezembro, começo de janeiro, o João tinha alguns compromissos, tinha algumas viagens para fazer, e ele ficaria ausente. E aí o nosso Gorestem procurou pessoas para substituir o João, e num dos programas eu apareci. O Gorestem pediu para eu trazer 4 tópicos para conversa, para discussão, e eu trouxe 2 esportivos, não necessariamente do futebol. E a partir daí o papo rolou legal na gravação, no podcast, e aí depois, quando terminou, o Gorestem me disse, semana que vem grava uma participação pelo WhatsApp, e aí a gente encaixa na edição, e a partir daí já estamos aí 1 ano e meio com a participação esportiva aqui no lado esquerdo do muro. E outro detalhe interessante também, essa história de dizer, mandar um abraço para o João, que deve estar em tal lugar fazendo tal coisa, era porque o João na época ainda estava na América do Sul, passando por vários lugares distintos, e aí eu mandava uma saudação ao João que deveria estar em tal lugar, ou já estava em tal lugar, e realmente foi assim que a coisa aconteceu. Copa Toto. A Copa Toto, em hebraico Gavia Toto, Toto é a loteria esportiva, é o torneio início antes do começo das ligas israelenses de futebol masculino. Já chegamos à fase semifinal. Em uma das semifinais, Hapoel Beersheva contra Hapoel Haifa, e na outra semifinal, Maccabi Haifa contra Hapoel Tel Aviv. Os 2 jogos serão no domingo, 2 grandes jogos. O jogo em Haifa, do Maccabi Haifa contra o Hapoel Tel Aviv no estádio Sami Ofer, e lá em Beersheva, o jogo do Hapoel Beersheva contra o Hapoel Haifa. 2 grandes jogos, vamos ver quem passa para a final, são jogos únicos de semifinal e também um jogo único de final. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre, brigadão pelo comentário, e te esperamos na semana que vem, episódio 101. Bom, João, é isso aí, terminamos esse episódio 101 que eu tive que fazer da minha varanda, um pouco barulhenta, mas foi mal, teve que ser assim. E é isso, cara, vamos que vamos. Parabéns pra gente, parabéns por a gente estar aí, parabéns pro Nelsinho também, que tá sempre com a gente e que tá sempre disposto aí a quebrar aquele galho. E enfim, brigadão aos ouvintes que estão com a gente também toda semana. Acho que é por vocês que a gente faz isso, né? Então é legal sempre ver o número de ouvintes aumentando, pessoas comentando com a gente que assistem. E a gente, eu tenho, de vez em quando, tenho várias surpresas. Eu falei essa semana com um primo meu, que eu não falava com ele há anos, e ele mandou uma mensagem no Instagram e falou, pô, eu te ouço de vez em quando lá no lado esquerdo do muro, não sei o que. Eu não tinha, nem imaginava isso, foi legal ouvir. Então, fica um abraço também para ele, Marcos Bonder. E é isso. Obrigadão aos ouvintes pela audiência. João, obrigado pela parceria, maneiro gravar esse podcast com você. Eu acho que isso também dá motivação para a gente continuar. E vamos que vamos. Como você falou, rumo ao 1000º, né? Grande prazer, um prazer aí também a gente fazer isso de maneira totalmente voluntária também. Pô, a gente faz porque a gente gosta, a gente acha legal contar as coisas que a gente vive aqui, que a gente vê aqui. E isso pra gente é o nosso prazer. O feedback de vocês é o nosso prazer. Inclusive quando é crítica, né? A crítica faz a gente crescer também. Então, obrigado aí pela parceria, Marquinhos, acima de tudo, Nelson também. E obrigado pela parceria também aos ouvintes da gente. E ajuda a gente a crescer, divulgando o podcast aí, passando para quem se interessa pelo que acontece em Israel. A gente tem uma visão progressista, mas se você não é progressista, você está convidado a escutar a gente também, né? Não tem que ouvir só as coisas que você concorda. Eu tento escutar os comentários que eu não concordo também. Isso me faz crescer, isso me faz me questionar. E eu acho que isso vale a pena. Sempre que não for uma opinião, enfim, intolerante e enfim, que incita o ódio, eu acho que vale a pena. E é isso. Um grande abraço aí pra todo mundo. Continue com a gente. Valeu, João. Então a gente se fala aí na semana que vem para gravar o nosso episódio 101. Grande abraço.